Olá, você já deve estar ouvindo falar sobre o chamado caso BYD e sobre a questão envolvendo essa empresa, a gigante de carros elétricos e híbridos, que, juntamente com uma empresa terceirizada, foi denunciada recentemente por ter feito trabalhadores estarem trabalhando e alojados em condições análogas à de escravidão. Hoje nós vamos explicar detalhadamente tudo sobre esse assunto, do ponto de vista legal, jurídico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fico feliz que estão aqui novamente. Como vocês sabem, eu sou o Dr. Luciano Masson e todas as semanas trago vídeos novos tratando de assuntos jurídicos relevantes para as pessoas e para as empresas. E essa semana não poderia deixar de tratar desse assunto sensível que estamos lidando nas mídias, especificamente no YouTube e outras mídias também, que envolve a possibilidade de trabalho em condições análogas à de escravidão na fábrica da BYD na Bahia, em Camaçari, da fábrica da BYD que está sendo construída lá em Camaçari, na Bahia. Mas como se deu esse assunto? Quais são as informações? Eu vou passar para vocês todas as informações, como nós já temos informações e notícias sobre ela, todas as denúncias, tudo que está sendo analisado, discutido, bem como o posicionamento da BYD e os próximos passos e as informações e conexões jurídicas que isso representa. Mas antes, se você está gostando desses vídeos que estamos fazendo, se inscreva em nossos canais Luciano Masson Advogado e BMV Advogados, dê o like, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para receber novos vídeos quando você os tiver. É importante dizer que o nosso conteúdo é sempre gratuito e vai levar você a ter mais conhecimento jurídico. Mas enfim, falando da questão do trabalho em condições análogas à de escravidão e da gigante de carros elétricos e híbridos, a BYD. Recentemente, uma operação específica do MPT, e quem é o MPT? O MPT é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, através de uma de suas operações, percebeu, levantou, observou, chegou, descobriu nessa operação uma média de até 163 trabalhadores que estavam trabalhando numa empresa terceirizada chinesa, trabalhando também para a BYD, na construção da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, e esses trabalhadores foram considerados em condições análogas da escravidão. E por quê? Eu vou passar algumas informações que foram observadas e descobertas naquele momento. Para vocês terem uma ideia, no momento da operação, foram descobertas situações no qual as pessoas estavam dormindo em camas sem colchões, existia uma média de uma privada, um banheiro para cada 30 ou 31 trabalhadores, e isso fazia com que eles tivessem que acordar mais de 1h30 antes para poder fazer suas necessidades para depois ingressar ao trabalho. Eles perceberam que existiam condições insalubres nesses alojamentos e na parte do refeitório. Todo o material para se fazer alimentação estava acondicionado no chão. Tinham alimentos que estavam acondicionados de forma incorreta, inclusive com falta de refrigeração adequada. Mas um ponto importante de se dizer é que esses trabalhadores também estavam numa situação em que eles não tinham água potável para beber, sim somente a água da torneira. E o que mais chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho é que os passaportes dessas pessoas estavam retidos e o salário deles não era pago totalmente para eles. As denúncias demonstram, a operação demonstra que aproximadamente 40% do salário era pago para eles, mas em moeda chinesa, o que é muito estranho aqui no Brasil. Isso dificultaria muito que eles pudessem sair da condição na qual estavam. E também a empresa ficar com o passaporte do trabalhador impedia ele de, se não estivesse satisfeito com essa situação, poder regressar ao seu país. E ainda, se ele quisesse regressar ao país, ele teria que arcar com todos os custos dessa situação. Tudo isso está sendo apurado.
Obviamente aqui não se deseja condenar ninguém de forma primária. O nosso objetivo é expor a situação que está sendo enfrentada e passar para vocês também o ponto de vista jurídico disso. Como vai ficar essa questão do ponto de vista jurídico trabalhista e do ponto de vista criminal? É importante dizer que a BYD, tão logo foi indagada sobre o assunto, informou que rescindiu o contrato com a empresa terceirizada e que não tinha total conhecimento dessa situação. Mas eu acho importante colocar aqui que as denúncias iniciais já haviam sido feitas em 20 de novembro aproximadamente pela agência pública. E posteriormente, o Ministério Público do Trabalho fez essa operação e observou, declarou toda essa situação. Então é importante que a BYD, por estar no Brasil, trazendo trabalhadores no Brasil, possa sim terceirizar os serviços que ela deseja. Mas ela deve, na condição de empresa tomadora dos serviços da terceirizada, terceirizar adequadamente e fiscalizar a forma como esse trabalho terceirizado está ocorrendo em nosso país. Pois ele tem que cumprir completamente a legislação nacional, a legislação brasileira. Explicadas essas considerações iniciais, e mais uma vez, não condenando ainda nem a terceirizada, nem a BYD, porque um problema sério da internet é que muitas vezes as notícias surgem imediatamente e rapidamente já se condenam pessoas e empresas de forma sumária. E o nosso objetivo aqui nesse canal não é esse. É expor a realidade como ela se coloca, dando oportunidade para que todos falem, seja a empresa terceirizada, seja a BYD, mas dando a você que está nos ouvindo mais informações e elementos para poder formar a sua convicção, sem demonizar ninguém. É importante dizer que, do ponto de vista jurídico, nós temos no mínimo duas frentes em que isso vai caminhar. No Brasil, trabalho em condições análogas à de escravidão está previsto como um crime no Código Penal. Logo, as pessoas dessa empresa terceirizada que sabiam ou que for comprovadamente dito que elas sabiam disso, bem como pessoas, gestores da própria BYD, que for comprovado que tinham conhecimento dessa situação e nada fizeram, deverão responder criminalmente por esta situação. Mas, para além disso, existe a responsabilidade trabalhista. Isso mesmo. Mesmo que a BYD tenha rescindido o contrato com essa empresa terceirizada, os trabalhadores que foram encontrados nessa situação terão direito a todos os seus direitos trabalhistas, à rescisão do contrato se quiserem, ao retorno ao seu país se quiserem, poderão pleitear eventual indenização por esse trabalho em condições análogas à de escravidão e muito provavelmente as ações que serão ingressadas contra a empresa terceirizada e contra a BYD, que é a tomadora do serviço. Por que se faz isso? Porque, fazendo dessa forma, caso a empresa terceirizada venha tentar se eximir, não pagar o que ela deve, dizendo que quebrou, que está em condições difíceis, ou não for encontrado nada para essa empresa pagar os trabalhadores, a BYD, que era a tomadora desse serviço, será responsável por pagar esses trabalhadores. Exatamente, a BYD, em última instância, será condenada a arcar com as despesas destes trabalhadores. Perfeito? E para finalizar nosso vídeo, é importante dizer um outro ponto de vista jurídico. Como boa parte desses trabalhadores todos que estavam lá, mais precisamente esses 163, foram encontrados em situação análoga de escravidão, por tratados internacionais que o Brasil assina, eles poderão, se quiserem, ficar no Brasil, não necessariamente retornando ao seu país de origem. Perfeito? Pessoal, essas foram informações jurídicas sobre o caso. Tendo dúvidas, comente aqui conosco, vou ter prazer em esclarecer e eventualmente fazer outro vídeo sobre esse assunto. E finalizo dizendo, tenhamos todos cautela, vamos pensar, vamos analisar esse caso adequadamente. Não podemos permitir que no Brasil continue e ainda exista
trabalho em condições análogas à de escravidão. Mas é importante que seja feito todo um procedimento, um processo para se averiguar e aqueles verdadeiramente responsáveis sejam punidos. E um ponto que eu acho relevante dizer e que está sendo tocado é que estão dizendo que essa situação está ocorrendo porque as pessoas não estão entendendo diferenças culturais entre os chineses e os brasileiros. Mas eu gostaria de deixar colocado aqui também que o próprio Ministério Público do Trabalho, quando indagado sobre isso, fala, olha, não é bem essa a questão, porque nós vistoriamos trabalhadores em situação análogas à de escravidão e outros trabalhadores dessa empresa do administrativo que estavam numa condição socioeconômica melhor e os alojamentos eram totalmente diferentes, muito melhores do que aqueles outros que nós encontramos. Então, aqui para fechar, mais esse ponto que nós precisamos deixar colocado nesse vídeo. Se você está gostando, como eu disse, curta o vídeo, dê o like, clique no sininho. Luciano Masson Advogado, BMV Advogados. Tenham todos um excelente ano. Grande abraço. Tchau, tchau.